Oi, eu sou Yasmin, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, em clima de final de ano, eu vim trazer para vocês todos os livros que eu li ao longo de 2024. Eu estou lendo agora Assistente do Vilão, mas faltam só 10 capítulos para eu terminar. Acredito que eu termine hoje, dia 20 de dezembro. Então, tirando esse livro que eu ainda estou lendo, eu li 27 livros ao longo do ano. Eu separei para vocês entre os meus livros favoritos, 5 estrelas, 4 estrelas e assim por diante, até o pior livro que eu li em 2024. Como são 28 livros, eu não vou conseguir contar a história de todos eles pra vocês, mas no meu perfil aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, sempre sai vídeos falando sobre os livros que eu tô lendo, então já corre lá pra me seguir no Instagram, no TikTok, pra não perder nada, e aí no final do ano você já entender sobre o que fala aquele livro. Começando com A Professora da Freida McFadden. Eu não tenho uma experiência muito boa com suspense colegial, Onde Nós Está Mentindo eu não gostei muito, mas A Professora me pegou demais. Ele não se passa só em um ambiente escolar, então acho que isso foi um fator muito importante para eu ter gostado tanto dele a ponto de eu favoritar. No último plot twist do livro ficaram algumas pontas soltas, mas ainda assim eu favoritei e dei 5 estrelas, porque a jornada foi muito boa. Eu li ele em 4 dias, então eu li muito rápido e fazia muito tempo que eu não conseguia devorar um livro dessa forma. O segundo livro é uma HQ, Lore Olympus. Eu gostei muito dessa história, é um reconto de Hades e Perséfone. Apesar de praticamente todas as editoras existentes no Brasil estarem fazendo livros sobre Hades e Perséfone, esse eu gostei bastante. Eu falo como se eu tivesse lido os outros, né? Na verdade, eu não li nenhum livro de reconto de Hades e Perséfone, mas eu vi alguns que estão fazendo recontos, como A Maldição do Amor, da Zoe X, A Rainha Prometida, esqueci o nome da autora agora, mas é da editora Flive. Tem mais um de uma outra editora que eu não tô lembrando agora, mas muitas editoras estão fazendo reconto de Hades e Perséfone. Eu não tô entendendo essa fissura. Isso faz com que eu deixe de querer ler esses livros? Com certeza não. Inclusive, se quiserem me dar esses livros, fiquem à vontade. O próximo é A Empregada da Freida McFadden. Sim, os 2 livros que eu li da Freida eu favoritei, porque essa mulher, ela sabe escrever, ela sabe te prender. Eu vi muita gente falando que o plot twist desse livro é muito óbvio, mas eu não acertei, pelo menos não tudo. Eu acertei uma parte do plot, mas eu acho muito difícil você conseguir acertar tudo o que aconteceu, porque foram coisas inimagináveis. A Vida Invisível de Ed La Rue. Gente, leiam esse livro, pelo amor de Deus. Esse livro me deu uma crise existencial, como eu nunca tive com nenhum outro livro. Me fez refletir sobre tempo, sobre vida, sobre como a gente vende nosso tempo para estar com as pessoas, a gente vende nosso tempo pro trabalho, a gente vende nosso tempo o tempo inteiro. Eu estou vendendo o meu tempo agora para criar um conteúdo para vocês. E é muito doido a gente pensar nisso e a partir desse momento a gente começar a tomar as nossas decisões perguntando se aquilo vale o seu tempo, sabe? Realmente, vale eu perder o meu tempo com esse tipo de coisa? Vale eu investir nessa relação? Será que essa relação é boa o suficiente para eu vender o meu tempo pra estar com essa pessoa? É assim que acaba da Colleen Hoover. Bom, todo mundo conhece, a maioria assistiu o filme. Sim, eu favoritei, porque eu já vivi um lar agressivo, então esse livro falou muito pessoalmente comigo. Eu gostei bastante dele. As Musas, do Alex Michaelides. Sendo bem honesta, eu não lembro de muita coisa sobre esse livro, mas eu só sei que eu gostei muito, e ele é o mesmo autor de A Paciente Silenciosa. O que eu lembro é que as Musas eram um grupo de meninas que estudavam com um professor específico. Na verdade, ele que criou esse grupo de meninas, e todo mundo achava esquisito, porque o professor só escolhia mulheres pro grupinho dele de estudos, que se chamavam as Musas. E começam a morrer as meninas desse grupinho das Musas, e todo mundo acha que é o professor, obviamente, e começa toda uma investigação. Esse livro é muito bom. O plot é maravilhoso, não tem como acertar também. O Príncipe Cruel, da Holly Black. Eu tô cansada de falar sobre esse livro aqui, porque esse livro é perfeito, é o melhor livro de fantasia que eu já li. Eu sinto que eu nunca li Percy Jackson, mas na minha cabeça ele tem uma vibe de Percy Jackson, no sentido de serem jovens num mundo fantasioso, entendeu? Enfrentando criaturas e tudo. Muita gente vende o Príncipe Cruel com foco em romance, mas esse não é o foco. Apesar de ter migalhas de romance, o foco não é esse, o foco é fantasia mesmo. Amor, teoricamente, da Ellie Hazelwood. Gostei bastante. Como todos os livros da Ellie Hazelwood, não todos, porque agora tem Não é Amor e Noiva, que fogem um pouco dessa regra, mas antes, todos os livros dela eram sobre mulheres que trabalham na área da ciência, então a gente vê aí o crescimento profissional da protagonista, além do relacionamento amoroso. Eu queria muito ler Não é Amor e Noiva, porque eu queria ler um livro dela que fugisse dessa regra, porque a hipótese do amor e amor, teoricamente, pra mim é praticamente a mesma coisa. E eu li quase um seguido do outro, então pra mim a experiência de ler a hipótese do amor não foi tão boa assim, porque foi como se eu estivesse repetindo a mesma história. Leitura de Verão, da Emily Henry. Eu já falei algumas vezes desse livro aqui no meu perfil.
Esse livro é muito bom e eu já disse que o que me fez gostar tanto desse livro e favoritar não foi o romance em si, e sim os problemas paternos da protagonista. Eu gosto muito de livros que tratam problemas paternos, maternos e como nós lidamos com isso. Esses livros me fazem refletir muito sobre a minha relação com os meus pais. Eu acho que Freud explica no fim das contas, né? Clube do Livro dos Homens. Eu gostei muito desse livro, mas eu gostei mais quando eu li do que eu penso sobre ele agora. O que eu quero dizer com isso? Quando eu li, eu achei, meu Deus, essa é a 8ª maravilha do mundo. E hoje em dia eu olho e penso, é um livro ok, sabe? Mas na época eu favoritei. Tanto que eu doei esse livro porque eu achei ele um livro ok, sabe? Acabamos a categoria de favoritos desse ano. Não necessariamente todos os livros foram 5 estrelas, tá? Porque A Vida Invisível de Ed La Rue foi 4,5 estrelas. Não sei por que eu dei essa nota. Hoje em dia eu daria 5 com certeza. Mas eu dei 4,5 estrelas. Então, trazendo agora um livro que foi 5 estrelas e não foi favoritado, Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Por que eu não favoritei? Não faço a menor ideia. Mentira, eu lembro que eu esperava um pouco mais do Rafael Montes, porque sempre me venderam ele como um autor muito bom de suspense, mas todas as pessoas que eu desconfiava que não eram confiáveis, realmente não eram confiáveis. Então eu não teve essa quebra de expectativa. Agora, 4,5 estrelas, além da Vida Invisível de Ed La Rue, temos também A Hipótese do Amor. Já justifiquei aqui pra vocês, é basicamente porque parece muito com Amor teoricamente, então era como se eu estivesse lendo a mesma história. Agora, com 4 estrelas, temos Mentirosos. Eu não gostei muito desse livro, porque ele é muito confuso no começo. No final, ele justifica por que ele é tão confuso assim, mas eu passei metade do livro sem entender o que estava acontecendo. E aí eu precisei do plot twist para eu entender o começo do livro, o tamanho dos capítulos, a forma que foi escrito, tudo isso é relacionado com o acontecimento do plot twist do final. E eu acho que eu preferia ter entendido primeiro o que estava acontecendo para não ter todo esse incômodo de por que os capítulos são tão curtos, por que tem tantos cortes, frases inacabadas, não dá para entender muito bem o que tá acontecendo. Corte de Asas e Ruínas, eu fiquei até surpresa que eu dei 4 estrelas, porque eu achei que eu tinha dado menos. Pra quem não sabe, é o 3º livro da saga de ACOTAR, e eu não gostei muito porque é um livro muito político, fala sobre guerra, a metade do livro é sobre batalha, e eu odeio esse tipo de livro. Infelizmente, eu não consigo ler sobre coisas políticas, apesar que o Príncipe Cruel tem algumas coisas políticas também, mas acho que a forma que a Sarah J. Maas escrevia não me prendia, e foi um sacrifício para terminar esse livro. Eu demorei mais de um mês, eu acho. O Paciente, do Jasper DeWitt. Esse livro, eu só dei 4 estrelas porque eu não gostei muito do final, eu queria que fosse uma coisa mais realista, e ele trouxe algo, não diria que seria uma fantasia, mas uma crença. Não sei, eu não gosto muito quando livros de suspense são justificados com alguma coisa espiritual, sabe? Eu gosto mais quando são pessoas ruins mesmo, que a gente consegue acreditar que aquilo aconteceria na vida real. Talvez eu tenha um problema. Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu dei 4 estrelas por conta do final, que eu acho que todo mundo sabe que é polêmico. Mas eu gostei muito desse livro. Eu acho que hoje eu mudaria para 5 estrelas. Esse livro é muito, muito bom. E por último, na categoria de 4 estrelas, Corte de Chamas Prateadas. É o último livro, até então, da saga de ACOTAR. Eu não dei 5 estrelas porque, gente, quanto hot tinha nesse livro. Eu achei tão desnecessário a quantidade de hot. E eu não gosto muito da Nesta também, apesar de ter visto a jornada dela nesse livro. Foi bem legal. Mas metade do tempo ela era insuportável, então era bem difícil de ler. Com 3,5 estrelas, nós só temos Um de Nós Está Mentindo. Já justifiquei um pouco aqui, foi um suspense colegial que eu não gostei muito, porque era muito confuso, mudava toda hora os pontos de vista, eram 4 pessoas, 2 meninas e 2 meninos, e era muito confuso acompanhar essa história e não me prendeu muito. Lá pro final foi ficando um pouco melhor, porque o livro todo é baseado em estereótipos. E era muito irritante ver a menina metida sendo metida, a menina nerd sendo uma nerd chata, o cara do esporte ser o cara do esporte gostosão. Então era muito clichê, era muito chato. Mas no final a autora foi quebrando esses estereótipos e aí sim a história começou a ficar legal e parecia que os personagens tinham realmente alguma personalidade. Com 3 estrelas nós temos alguns livros, começando com Corte de Gelo e Estrelas. Sinceramente, eu teria dado menos agora, porque é literalmente um conto de Natal. Não vejo sentido na existência desse livro, sinceramente. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo também teria dado menos, porque foi uma história que não me prendeu de jeito nenhum. Eu não tava nem um pouco interessada no livro. Imperfeitos, da Christina Lauren. Algumas pessoas já sabem da polêmica do final desse livro, não vou contar pra vocês, porque senão vai estragar a experiência. Mas acontece uma coisa muito específica que a gente fica, meu Deus, ela não vai passar pano pra isso, né? E no fim das contas ela passa, até pedem desculpa, mas é de um jeito tão qualquer coisa.
Eu fico, gente, essa menina devia ter terminado o livro sozinha, sabe? Ela não devia ter terminado com o cara e nem falando com a irmã. Até o Verão Terminar, da Colleen Hoover, não lembro por que eu dei 3 estrelas. É um livro bom, acho que é porque ele não tem nada demais, sabe? Ele é só um livro muito bom. Ele aborda alguns assuntos polêmicos, porque é a Colleen Hoover, né? Por que ela não abordaria um assunto polêmico? Estilhaça-me, que decepção, gente. Nossa, eu esperava muito desse livro, só que aí no final, quando caiu a ficha, que era basicamente uma fanfic de X-Men, eu fiquei, poxa... eu esperava uma história mais original, sabe? Eu não queria que fosse uma fanfic de X-Men. Não, gente. Mansão Galante, da V. Schwab, eu só dei 3 estrelas porque é um livro que ele não tem plot twist. Eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto muito de reviravoltas nos livros. E esse não tem. Ele literalmente só conta uma história. É uma história interessante, é uma história legal pra se ler, mas não leia esse livro com expectativas de plot twist, porque ele não tem. Com 2 estrelas nós temos Luzes do Norte e Um Favorzinho do Vizinho, os 2 merecidos. Acho que eu abaixaria um pouco mais de Luzes do Norte, porque eu fiquei muito irritada com esse livro. A protagonista não tinha empatia nenhuma com o irmão. O irmão dela, eu gosto daquela menina ali. Ela, vou pegar ela então. Era literalmente isso, tá? E Um Favorzinho do Vizinho era pra ser um romance jovem adulto, mas os protagonistas pareciam adolescentes. Eu não entendi nada, eu não gostei muito não. Por último, com 1 estrela, por incrível que pareça, A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Eu acho que eu fui um pouco injusta com esse livro, pra ser bem honesta. Talvez ele merecesse um pouco mais de estrelas, porque eu amei esse livro até, sei lá, 80%. E aconteceu uma coisa muito específica que eu fiquei tão irritada quando eu li. Gente, sério, eu fiquei tão irritada. Eu mandei um áudio de 30 minutos pra Tata Book Show. Ela gostou muito desse livro. Eu falando assim, amiga, eu tô louca de raiva por conta desse livro, porque eu não consigo aceitar que a autora colocou essa situação e simplesmente seguiu em frente, como se nada tivesse acontecendo. E eu fiquei muito, muito brava, mas eu acho que o livro não merecia ter só 1 estrela por conta de uma situação específica, sendo que o resto do livro é muito bom. Então, sei lá, às vezes eu sou meio hipócrita. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e me seguir em todas as redes sociais. E já aviso que o próximo vídeo vai ser falando dos livros que eu quero ler em 2025. Então eu vou mostrar pra vocês a minha TBR de 2025. Pra quem não sabe, TBR é To Be Read, que são os livros que eu vou ler em 2025. É isso, beijo!